Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero ensinar uma coisa que para muitas pessoas parece ser bem simples, como plantar suculentas. Bom, para nós que já temos o hábito de cultivar essas gordinhas, parece ser algo bem simples e banal. Mas eu tenho recebido bastante questionamentos e dúvidas de pessoas que estão começando. E aí elas têm uma grande dificuldade em como é que se faz esse plantio das suculentas no início. Bom, eu recebi a planta, eu comprei essa planta, como é que eu devo fazer? Qual é o próximo passo? Que é isso que eu vou ensinar vocês agora. Eu recebi algumas plantas adquiridas pela internet que vieram por transportadora e eu vou ensinar para vocês na prática como é que a gente deve seguir o plantio delas para que a gente tenha sucesso e a gente não perca as nossas plantas. Assistam o vídeo. Valeu! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar para vocês o passo a passo que eu sigo quando eu adquiro alguma planta comprada e que veio por transportadora. Então, na verdade, eu vou fazer agora um processo de hidratação, reidratação. Por quê? Observem que as plantas elas chegam com uma característica de plantas desidratadas. Olha, elas estão com as folhas murchas, certo? Então, o que eu preciso fazer agora? Colocá-las numa solução de vitaminas do complexo B para que amanhã eu consiga fazer esse plantio. Então, eu utilizo vitamina do complexo B em forma de xarope, isso aqui a gente compra nas farmácias humanas, e aí então eu vou usar algumas gotas para colocar na água que essa planta vai ficar até amanhã. Então eu tenho aqui 3 vasilhas, tá, com água. Observem, eu devo ter mais ou menos 2 dedos de água dentro de cada uma dessas vasilhas, proporcional ao tamanho da planta, tá? Nessa água, eu vou colocar 5 gotas de vitamina do complexo B. 1, 2, 3, 4, 5. Como essa a quantidade é menor, vou colocar 4 gotas. E assim farei com esta também. Bom, mexo então para que ela se dissolva. Ela vai ficar uma água levemente alaranjada, nesse tom aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. E aí o que eu faço então? Pego a minha planta, que está levemente desidratada, deixo tocar as pontas da raiz nessa água. Nunca vou deixar a planta mergulhada na água, somente as pontas da raiz. E aqui elas ficarão até o dia seguinte. Olha, tocando apenas as pontas da raiz na água, tá? É grande. Então, assim eu farei com todas, tá? Certo? Aqui elas vão descansar por mais ou menos umas 20 horas e amanhã eu mostro para vocês como é que fica o resultado após esse processo de reidratação. Vocês vão se surpreender com como essas plantas elas se reidratam, como elas revigoram de um dia para o outro após a gente fazer o uso dessa mistura com vitamina do complexo B. A próxima etapa, então, é fazer os furos nos vasos. Para isso, eu uso ferro de solda, porque eu acho que facilita o trabalho e torna mais ágil esse processo.
o processo de reidratação da planta, agora a gente chega no dia seguinte e elas estão dessa forma. Vocês perceberam que ontem elas estavam com as folhas bem mais murchas. Então, olha, as folhas agora elas já estão bem mais duras, mais entumecidas. Então, olha um exemplo da Echeveria pagoda. Lembrem que eu mostrei para vocês que ela estava com as folhas quebradas e com as folhas murchas. Então, as folhas já se recuperaram. Elas dormiram, elas passaram a noite nessa solução de água com vitamina do complexo B, o que deu aproximadamente 20 horas, tá? E aí, então, agora eu vou fazer o plantio dessas suculentas. Eu vou replantá-las. O que é que eu preciso? Aqui eu tenho isopor picado, tá? Isopor comum que a gente acha, vem embalado em eletrodomésticos, esses isopores que você acha na rua. Por que é que eu uso isopor? Algumas pessoas vão usar carvão, outras pessoas vão usar pedras, outras pessoas usam cacos de telha. Eu uso isopor porque as minhas suculentas ficam em prateleiras. E por elas estarem em prateleiras, eu preciso de leveza. Eu preciso que o vaso seja leve para que não pese na prateleira. Então, eu opto sempre pelo isopor. Mostrado para vocês, os vasos estão devidamente furados. Uma das questões que eu volto a reiterar e que eu sempre falo é drenagem. O segredo da suculenta é a drenagem, principalmente no meu caso que cultivo plantas ao ar livre. Então as minhas plantas elas tomam muita chuva. Quando tem aqueles períodos longos de chuva, eu não recolho as minhas plantas. Por quê? Porque eu prezo muito pela drenagem. Então elas estando bem drenadas, não há muito risco. Por isso eu furo bem o vaso e aí eu vou usar o isopor para fazer essa drenagem. Tem aqui alguns pedriscos. Não costumo colocar pedras sobre o vaso com a intenção estética, mas é pelo fato de que, como eu disse, as minhas plantas ficam na chuva e então se a chuva bate na terra, ela vai espirrar o meu substrato. Aí eu uso então as pedras para protegê-la. E aqui eu tenho o substrato que eu já ensinei vocês a fazer em um outro vídeo. Bom, o que é então, qual é o segredo então se eu preciso de uma boa drenagem? Como eu disse para vocês, isopor. Eu vou preencher esses vasos até a metade com isopor picado. Veja, esta quantidade mais ou menos. Então, do vaso todo até essa distância aqui eu tenho de isopor picado. Isso facilita a minha drenagem, tá? Isso ajuda na drenagem porque a água vai escoar com mais facilidade. Uma das questões que eu disse sempre para vocês, que eu sempre reafirmo, o vaso tem que ser proporcional ao tamanho da planta. Não adianta eu querer usar um vaso deste tamanho para uma planta muito pequena, porque quando essa planta tomar água, quando eu aguá-la, quando ela tomar chuva, a proporção de substrato é muito maior do que o tamanho das raízes, então a minha planta não tem a capacidade de absorver. Então eu sempre digo, vaso pequeno, planta pequena, vaso médio, planta média, vaso grande, planta grande. Essa é a máxima que tem valido para mim. Bom, então feito isso, encho os vasos com o isopor e aí então eu vou complementar com substrato. Essa quantidade de isopor dá até aqui mais ou menos, até a metade. E vou complementar o restante com substrato. Bom, o substrato também, pessoal, ele precisa ser um substrato aerado. Veja, quando eu aperto o substrato, ele não pode compactar, então ele continua solto. O problema maior das suculentas, e muitas vezes a gente acaba comprando aquela plantinha lá no garden e a gente traz ela para casa, é um substrato com terra vegetal e areia que acaba compactando com o tempo, dificultando com que as raízes se alastrem. Então, eu sempre vou dizer para vocês, usem um substrato aerado, a sua planta agradece.
Observem, eu completei o vaso com substrato até mais ou menos esta demarcação do próprio vaso. E agora o que eu vou fazer? Um furo no meio, com o dedo mesmo eu faço o furabolo, e aí então a minha Echeveria pagoda virá para esse furo. Bom, levemente uma apertada nos cantos para que o substrato firme a raiz. E aí, como eu disse para vocês, nesse momento eu vou usar então as pedrinhas para que as folhas não fiquem em contato direto com o substrato. Eu não preciso encher isso aqui de pedras para proteger a planta. Eu vou colocar apenas embaixo das folhas. Então aqui eu tenho pedriscos de várias espécies. Eu tenho argila expandida, eu tenho pedaços de carvão, eu tenho pedras de rio. Então eu coloco embaixo das folhas somente para levantá-las, para que elas não fiquem em contato direto com o substrato. Mas caso vocês queiram encher pedras pela questão estética, para achar que fica bonito, eu não vejo problema. Algumas pessoas dizem que as plantas, que as pedras, desculpem, elas retêm umidade na planta. Eu particularmente não acredito muito nisso, mas é melhor evitar, até mesmo porque eu sempre controlo muito a rega. O segredo está no controle da rega para que a gente evite a umidade. Então, se você controlar a rega, não há problema algum você manter os pedriscos. Porém, eu particularmente coloco, e depois que a planta tiver um tamanho suficiente para que as folhas ultrapassem a borda do vaso e ela já não fique mais em contato com o substrato, eu começo a retirar essas pedras. Bom, sempre embaixo das folhas, tá, pessoal? Não pretendo deixá-las aqui para sempre. Então, é só até a planta ela se adaptar ao espaço, e aí futuramente eu vou retirar essas pedras daqui. E aqui está a nossa Echeveria pagoda devidamente replantada. Assim eu farei com a Echeveria siderea. Qual é o próximo passo então? Feito isso, eu preciso agora readaptar a minha planta. Eu não tirei essas informações com o meu vendedor para saber de onde essa planta veio. Se ela veio de uma estufa, se ela estava ao ar livre, se ela estava adaptada. Porém, então, na dúvida, para não arriscar, eu vou começar a colocá-la de forma gradativa ao sol. Então eu vou deixá-la tomar sol da manhã inicialmente, e depois eu vou progredindo e aumentando o tempo de exposição ao sol. Pessoal, essas são as etapas que eu sigo para o plantio das minhas suculentas. Para aquelas pessoas que estão começando e que têm muitas dúvidas, eu espero ter sanado. Para aquelas pessoas que já plantam suculentas, eu espero ter contribuído de alguma forma. Se você não me segue lá no meu Instagram, @o campo da suculenta, siga lá. E se inscreve aqui no meu canal do YouTube, que eu também tenho postado dicas e sugestões sempre que possível. Abraço, pessoal, e até a próxima!